Bora falar agora sobre essa possibilidade de Reinaldo Rueda voltar ao Flamengo. Informação que surgiu nessa quinta-feira nas redes sociais. O primeiro a falar sobre o assunto foi o Mauro Santana, que cobre o dia a dia do Flamengo. Muito torcedor rubro-negro passou a me perguntar sobre essa possibilidade e entrei em contato com uma fonte minha no Flamengo para saber o que havia de real nessa história. Primeiro contar que o Rueda está comandando a seleção colombiana, que tem chances reais de se classificar para o Mundial. Antes de trabalhar na seleção colombiana, o Rueda já havia passado pela seleção chilena e também pelo Flamengo. Temporada de 2017, com altos e baixos, talvez o grande feito do Rueda no rubro-negro tenha sido potencializar o futebol do Paquetá. Chegou a 2 finais, deixou o clube de maneira esquisita, tem muito torcedor que não gostou da forma como o Rueda escolheu para sair do Flamengo. Pois bem, sobre a possibilidade dele ser contratado. Conversei com uma fonte, como eu já contei para vocês, e essa pessoa assegurou que nunca houve qualquer discussão dentro do departamento de futebol sobre a possibilidade do Rueda. O Renato Gaúcho está balançando, chegou a entregar o cargo depois da derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense, foi convencido a ficar pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, mas em caso de tropeço para o Atlético Mineiro nesse sábado, a pressão vai ser tão grande que é provável que o Renato não esteja para a final da Libertadores no dia 27 de novembro. A diretoria do Flamengo já começou a trabalhar sobre nomes. É possível que já tenha havido alguma discussão, mas, de acordo com a minha apuração, o nome do Reinaldo Rueda não faz parte dos planos. É difícil imaginar também que ele abandonaria o projeto agora de classificar a seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com reforços importantes para a grande decisão desse sábado contra o Flamengo no Maracanã. Nathan Silva, que não pôde jogar a Copa do Brasil porque já havia atuado pelo Atlético Goianiense. Alan suspenso. Mariano recuperado de uma lesão. E Savarino, que tinha problemas no pubis. Todos esses caras embarcaram de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para se juntar ao restante do elenco. Eles não estiveram no confronto contra o Fortaleza, vitória por 2-1 nessa quarta no Castelão, e vão integrar o elenco para ficar à disposição do Cuca para o jogo desse sábado contra o Flamengo. Outra coisa importante envolvendo a partida de sábado. O Atlético Mineiro, ao longo da quinta-feira, recorreu ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, exigindo que o STJD ajude na tentativa de busca de ingressos. Desde o começo da semana, o Atlético tenta convencer o Flamengo a liberar 10% da carga de ingressos, ou mais ou menos 7 mil lugares. O Flamengo não respondeu até essa quinta-feira, foi então que o Atlético procurou o STJD e o presidente do STJD já deu até as 10 horas da manhã dessa sexta-feira para que o Flamengo dê uma explicação se vai liberar ou não os ingressos. Se não liberar, ele pode acabar até sendo punido pelo STJD. O grande problema é que com toda essa vagarosidade do rubro-negro, isso já vai dificultar demais a venda de ingressos para torcedores do Atlético, porque há uma série de burocracias criadas a partir de todos os protocolos relacionados à Covid. E o Flamengo, na medida do possível, com o retardar dessa divulgação, ele vai atrapalhando a vida do torcedor do Galo. Só para fechar, quero contar ou trazer uma informação que a Rádio Itatiaia revelou de que o presidente Sérgio Coelho, o presidente do Atlético, fez várias tentativas de contato com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tentar abrir o jogo, para tentar ter uma conversa mais franca. Mas nenhuma das ligações foi respondida ou retornada pelo presidente rubro-negro. Renato Gaúcho segue sendo o treinador do Flamengo. Inclusive vai comandar treino nessa sexta-feira, vai finalizar a preparação para pegar o Atlético Mineiro, vai montar o time que ele pretende levar para esse jogo, para essa decisão. Então assim, será extremamente importante esse treino de hoje e o técnico Renato Gaúcho tem o respaldo da diretoria do Flamengo. Já para esse duelo, o Renato não vai poder contar. Se ele tem o respaldo, ele não vai poder ter um jogador extremamente importante. Arrascaeta está fora desse jogo, como vocês bem já sabem, já informei aqui. E por que eu estou falando dele? Porque eu tenho novidade sobre ele. Ele continua entregue à galera da fisioterapia, ou seja, ainda tem que fazer mais um processo de recuperação. Ele está na fisioterapia, depois ele é entregue à preparação física e depois ele volta a treinar com o grupo. Então assim, tem todo um processo, ou seja, falta muito para ele retornar. Então para o jogo contra o Atlético Mineiro está fora e para o jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Na terça-feira ele também está fora, tá? Jogo do dia 2 de novembro ele também está fora. Por quê? Por ser um jogo em gramado sintético,
O departamento médico avalia muito isso também, um jogo que vai exigir muito a parte física. E grama sintética vocês sabem. Então, a Arrascaeta para esse jogo também está fora. Não fiquem achando que o Arrascaeta vai voltar para esse jogo, tá bom? É o mesmo com o Davi Luiz, uma situação parecida, digamos assim. Por quê? O que aconteceu com o Davi Luiz? Vamos recapitular a situação do Davi Luiz. Vamos lá. Davi Luiz chegou ao Flamengo, depois de uma longa negociação, chegou ao Flamengo, e ele chegou ao clube depois de 5 meses sem disputar uma partida. O que aconteceu? Ele começou a treinar, foi numa segunda-feira, treinou até sábado dessa semana. Aí na segunda começou a pressão da torcida, muita gente, pedindo para o Davi Luiz ser relacionado no jogo da quarta-feira, que foi contra o Barcelona de Guayaquil. Ele voltou, só que internamente lá no Ninho do Urubu, muita gente acredita que ele voltou antes do prazo ideal, ou seja, forçaram, entre aspas, a estreia do Davi Luiz por ser, enfim, uma contratação badalada e tal. Então forçaram a estreia dele. O que aconteceu? Acabou aumentando o risco de lesão e ele se machucou, sofreu uma grave lesão, está passando em longo período de recuperação, mais de um mês já de recuperação. Então assim, é um jogador que está sendo preparado de maneira correta fisicamente. Então para esse sábado, a tendência é que ele não seja relacionado, porque ele nem treinou ontem no campo, tá? Então assim, dificilmente ele vai para esse jogo. A comissão técnica não quer colocá-lo nesse jogo, que vai ser um jogo extremamente difícil, vai ser um jogo que vai ter muita pancada. O Davi Luiz está há muito tempo sem entrar em campo, a última partida foi no fim de setembro. Então assim, a comissão técnica entende que não há necessidade de forçar, entre aspas, agora o retorno do Davi Luiz.